Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva. Programa que tem o propósito da pregação e leitura da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sou o evangelista Milvio e vamos pregar a Palavra de Deus agora. Glória a Deus. A leitura de hoje está em João, capítulo 7, versículo 37. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, o Senhor Jesus se levantou ali e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Senhor Jesus estava falando aqui que Ele é a fonte da água da vida para nós, irmãos. Olha o que ele disse. No último dia da grande festa, Ele levantou e exclamou e disse a todos que estavam ali: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, quem crê em Jesus, o Filho de Deus, irmãos, rios de água viva fluirão dele. Vou continuar lendo que você vai entender agora. Que rio é esse? Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Então, ele já sabia, já estava no plano dele, no propósito dele, que aqueles que o recebessem após ele morrer e ressuscitar, que ele derramaria sobre nós, aqueles que somos nós, que o recebêssemos como Senhor e Salvador. Ele derramaria o Espírito Santo. Glória a Deus. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, entregassem a sua vida a Ele e o confessassem como Senhor e Salvador. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Então até aquele momento o Espírito Santo estava com ele, mas ele não havia dado às pessoas que o recebessem ainda, porque ele ainda não tinha completado a obra. Glória a Deus. Porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Ele não tinha morrido e ressuscitado e recebido a glória do Pai nos céus. Porque quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele disse assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Então olha só essa palavra. Então ele foi glorificado pelo Pai naquele momento. Ele ressuscitou e subiu e entregou o sacrifício dele pela humanidade, que era o seu sangue. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Muitos creram nele naquela hora e disseram: Ele é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: Ele é o Cristo? Outros diziam: Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus enviado a nós. E outros, porém, perguntavam: O Cristo virá da Galileia? Então, alguns ali duvidavam e questionavam se Jesus, o Messias, viria da Galileia. E aí continuaram: Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? Então eles sabiam que o Messias seria da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi. Então, aí está a pergunta que eles fizeram. Está vendo, irmão? Aquele que duvida, aquele que não crê, aquele que não crê no Senhor Jesus, ele começa a inventar desculpas para que não entregue a vida ao Senhor Jesus. Eles viram os milagres, eles viram tudo que o Senhor Jesus fez e ainda ficavam procurando desculpas, dúvidas, criando dúvida, ao invés deles terem dúvidas somente para eles ficavam implantando a dúvida no coração dos outros.
Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? Mas Jesus veio da aldeia de Belém. E eles ali, mesmo assim, ainda punham dúvida no coração e nas mentes das pessoas que ouviam. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Então ali, aqueles que não creram ou não quiseram crer no Senhor Jesus por causa da posição que eles tinham, essas pessoas não queriam perder a glória de ser fariseus, escribas, sacerdotes, sumo sacerdote, né? Eles não queriam deixar de ter essa glória, de ter esse poder, esse status. Então inflamavam o povo para que o povo também não cresce nele e não o seguisse. E você acha que é diferente dos dias de hoje, irmão? A pessoa hoje se converte ao Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, crê nele como Filho de Deus. Aí, quando ele volta para dentro da casa dele, da família dele, dos irmãos, do pai, da mãe, ou se ele é casado, né, ali da esposa, se a esposa não for uma serva de Deus, ele fica e fala converti, ou ela chega e fala converti ao marido, os primos, parentes, as pessoas onde você trabalha. Você acha que eles não vão chegar com conversas para te desviar do caminho, para te colocar dúvida? Então agora você é crente, agora você virou Bíblia, agora então você não vai mais beber, não vai mais fumar, então agora você vai morrer para o mundo, você some para lá, acabou. Exatamente, irmãos, exatamente. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele tem que morrer para o mundo. Jesus disse, aquele que por minha causa perder a vida, ganhá-la. Mas aquele que ganhar a sua vida, perder-la. O que é ganhar a vida? O que é perder a vida para Jesus, irmãos? Então, o que é perder a vida? Quando você vive a sua vida e faz o que você quer, você se entrega às paixões mundanas, às concupiscências da carne, às lascívias da carne, às prostituições, à glutonaria, porque também o pecado não é só sexual ou nesse ramo, mas ele também vem com a glutonaria, com a inveja. Existem vários outros, com a idolatria, com a feitiçaria, com a fornicação. Então, existem vários. Então, quando você se converte ao Senhor Jesus, você morre para essas coisas. Você não vai mais praticar essas coisas, porque agora você é da luz. Você saiu das trevas para a luz. Saiu das trevas para a luz, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, aí quando você faz isso, há uma dissensão entre o povo, porque aqueles que eram seus amigos e que iam com você, que você ia com eles, não vão te acompanhar, não vão querer te acompanhar para o caminho certo, para o caminho santo, para a presença do Deus vivo. E tem que morrer para o mundo. E eles vão começar a te inflamar e jogar conversa no seu ouvido para te fazer continuar com eles, irmãos. É por isso que quando cremos e aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, devemos entregar a nossa vida plenamente ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Porque o Senhor Jesus eles não poderiam prender, simplesmente chegar e falar, vou prender. Então aqui, meu irmão, nós vemos nessa palavra aqui, que Jesus disse, se alguém tem sede, e que venha a mim e beba. Essa sede, irmãos, eu vou te explicar um pouquinho sobre ela. Sabe aquele vazio que você sente dentro do seu coração? Uma falta de alguma coisa, você não sabe explicar. E se você prestar atenção, você vai ver que esse vazio ele é muito forte, ele é muito grande. Então, as pessoas saem buscando formas de preencher esse vazio. Então, quando ele busca nas coisas do mundo, né, ele tem ali uma coisa chamada o prazer temporário. Temporariamente, ele consegue preencher o vazio. Temporariamente. Mas, assim que ele sai daquela festa, daquela bebedeira, daquela prostituição, daquela fornicação, daquela lascívia, daquela idolatria, daquele local ali infestado de demônios, porque sai dali, quando ele ainda mesmo está no caminho da casa dele, o vazio volta, porque o vazio está lá. Esse vazio não foi preenchido, ele tem sede, ele sente falta de algo, mas não sabe de quê. Todo ser humano sente essa falta, irmãos.
Todos os seres humanos sentem essa falta. Então, alguns, sentindo esta falta, vão buscar completar esse vazio, porque não entendem o vazio, nas drogas, na bebedeira, na bebida alcoólica, na prostituição, vai tentando outras coisas nas glórias do mundo, se tornar famoso e rico, e ter seguidores, pessoas que o aplaudem. Porque se uma pessoa é rico, meu irmão, a coisa mais fácil que tem é ter seguidor que o aplaude. É verdade. A coisa mais fácil do mundo. Então, meus queridos, esta é a palavra. Quem tem sede, quem tem um vazio dentro de si, reconheça que é a falta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus disse isto com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, irmãos, é incrível. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando a pessoa recebe, quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente confessa Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Nós temos que confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele nos confessará diante do Pai. Primeiro nós o confessamos e recebemos como Senhor e Salvador. Naquele momento, Ele entra no nosso coração. Ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Ele bate. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E eu cearei com ele e ele comigo. Quando ele entra, ele traz o Espírito Santo. E ele habita em nós. O Senhor Jesus habita em nós e o Espírito Santo também habita em nós. E neste momento, aquele vazio foi embora. Glória a Deus, aleluia. Então, você não vai ter mais aquele vazio. Aquela falta, aquela procura. Agora você vai ter uma coisa que se chama a paz. Por isso que o Senhor Jesus disse, aos discípulos, quando vocês forem chegar numa casa, vocês dizem, a paz esteja convosco. E se tiver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Mas se não houver um filho da paz ali, a paz retornará a vós. Olha só, irmãos. Então, devemos dizer a paz. Todas as vezes que encontrarmos um filho da paz, a Bíblia do Senhor Jesus nos diz, diga, a paz seja convosco. Amém? Então, essa paz que excede todo entendimento humano, irmão, não importa a situação que você está, você vai ter paz, porque ela vem de Deus, do nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ele disse aqui, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque quando o Senhor Jesus entra em nós, e o Espírito Santo entra em nós, e eles habitam em nós, rios de água viva fluem de nós, porque agora nós temos, irmãos, igual eu estou fazendo aqui, eu não estou compartilhando o Senhor Jesus, eu não estou pregando a palavra de Deus, levando o Senhor Jesus para pessoas que estão famintas, que estão sedentas, pessoas que não têm prazer na vida, que não têm alegria, que não têm felicidade, pessoas que andam esperando a morte chegar. Pois é, quando essas pessoas se convertem ao Senhor Jesus, irmãos, é isso que você tem que fazer junto comigo, é compartilhar o Senhor Jesus que nos deu a salvação. Amém? E do nosso interior vai fluir rios de água viva, que é o Espírito Santo de Deus que flui, que nos dá a palavra, que converte a pessoa, que convence a pessoa da morte, do pecado e do juízo. Então, o Senhor Jesus que habita em nós, irmãos, Ele nos dá esse direito, esse poder de pregar a sua palavra, de levar a paz àqueles que estão em trevas, de levar a luz àqueles que estão em trevas, de levar a paz àqueles que estão em conflitos, em perseguições, em batalhas espirituais, em guerras com enfermidade, com depressão. É o Senhor Jesus quem liberta, somente Ele tem o poder de libertar, de transformar, de tirar essa pessoa das trevas para a luz, de escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
Isto Jesus disse que o rio fluirão de dentro de você, rios de água viva, com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois até aquele momento, antes dele morrer, os que andavam com ele tinham a unção dele, mas ele não havia ainda dado o Espírito Santo, porque ele ainda não havia sido glorificado. Amém? Mas aí, depois que ele morreu e ressuscitou e subiu ao Pai e entregou ao Pai o seu sangue, o seu sacrifício, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele foi glorificado, e aí sim ele derramou o Espírito Santo sobre os discípulos e sobre todos que o aceitam como Senhor, todos que o aceitaram e todos que aceitarem ainda como Senhor e Salvador. Ele derrama o Espírito Santo, e esse Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, irmãos, nos conduz à santidade e nos conduz à comunhão e à consolação que nós temos dele para com Deus e com o Senhor Jesus, porque é Ele quem nos leva à presença do nosso Deus. O Espírito Santo nos leva num processo de santificação, para que nós possamos glorificar o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Amém? Então, o primeiro passo que você tem que fazer, meu irmão, para você mudar de vida, é crer no Senhor Jesus. Crer nele, creia de todo o seu coração, abandone o seu pecado, abandone. Entendeu? Converta-se agora, arrependa-te dos teus pecados, entregue a sua vida ao Senhor, porque somente assim você terá paz, somente assim você terá o direito à vida eterna na presença de Deus. Não tem outra forma, irmão. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E antes que o Senhor Jesus viesse ao mundo, Jesus, quando eles construíam um templo, ele mandou colocar o nome nas portas em homenagem a ele. A primeira porta era o caminho, aquela grandona. Depois a segunda porta era a verdade. A terceira porta para entrar no Santo dos Santos era a vida. Então ele falou, simbolizando a minha pessoa, que eu sou o Filho de Deus que vai redimir o homem, que vai resgatar o homem da morte, do pecado e do juízo, que vou pagar o preço de sangue por eles, que vou carregar sobre mim as doenças e as enfermidades e os pecados deles. Então, simboliza aí no templo, já ponha estes nomes em minha homenagem, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, para que eles já entendam que para chegar a Deus é somente comigo, somente através de mim, somente convertendo a mim, entregando a sua vida a mim. Eu sou, Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, ele disse ainda mais: todo aquele que me confessar diante dos homens, que a única coisa que você tem que fazer é confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é arrepender dos seus pecados, é se arrepender e entregar a sua vida a Ele. Eu vou te ensinar a fazer isso agora. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença do Senhor. Esse é o primeiro passo. E se você não fizer isso, não tem outra forma. Jesus disse que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, não vai entrar. E vai tentar entrar, vai ser encontrado sem as vestes nupciais, sem as vestes santas e sagradas, que são a armadura de Deus, a palavra de Deus que nos reveste, sem ter a essência do Espírito Santo, sem o Senhor Jesus habitar dentro dele, e ele vai ser retirado e lançado nas trevas, no fogo, onde haverá ali ranger de dentes, cheiro de enxofre e ranger de dentes. Então, meus queridos, observem isso que eu estou dizendo e convertam-se ao Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, entrega ao Senhor Jesus a tua vida antes que venham os dias maus. Amém? Eu vou te ensinar agora, para tudo que você está fazendo agora e vem, vamos fazer essa oração. Converta-se, arrependa-te dos seus pecados, entrega a tua vida ao Senhor Jesus agora. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Ó Senhor Jesus, eu confesso o Senhor com a minha boca como meu Senhor e Salvador. Entra em meu coração e faz morada em mim. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Glória a Deus. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração, na minha mente, e guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Ó Jesus, escreve o meu nome no livro da vida
E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu me converti ao Senhor Jesus, teu filho. E eu me entrego ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Essa é a melhor atitude que você tomou em toda a tua vida. Entre num canto, entre no quarto, entre no banheiro, no lugar que você estiver sozinho, dobra o seu joelho e diga ao Senhor Jesus assim: Senhor, comanda a minha vida. Aquilo que o Senhor quiser que eu faça para o Senhor aqui na terra, eis-me aqui. Aonde o Senhor quiser que eu vá, aonde o Senhor quiser que eu congrego, aonde o Senhor quiser que eu faça a tua obra, me leva pelo teu Espírito Santo, comanda a minha vida. Amém. Irmão, procura uma igreja perto da sua casa, ore a Deus, veja se essa igreja é cristocêntrica, se ela tem a Bíblia como um ensinamento principal, e se ela é cristocêntrica, se ela tiver outro livro, se ela tiver mulher morta que ensina, se ela tiver mudado a palavra de Deus, sai dessa igreja, tá bom? Não fique lá. Se ela tiver idolatria, se ela tiver heresias, não fique lá, o Espírito Santo vai te dizer. E se tiver dúvida, entra no canal aí, conversa comigo. Nosso canal de pregação no YouTube é o Rádio Palavra Viva /Milvio, meu nome. Entra aí, irmão, tem muita pregação. Começa a ouvir as pregações que tem aí. E seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo, que eu sigo a Ele. Amém? Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe muito. Irmãos, que Deus te abençoe a cada um de vocês. E a mim também. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus. Amém.